Não, o pai, o sogro. Parece com o vô dela. Isso, agora é o Gilhado, parece com o pai dele. Quando eu tô com ele, era novo. Qual dela? É aquela que tem a loja na Liberdade? Ah, tá. Do filho. É verdade. Por exemplo, a mãe dela já aconteceu tudo lá, acho que toda a despedida, porque não tem, mas o seu pai ou sua mãe que você achou mais triste, assim, o adeus, a despedida? Porque a sua mãe parece que já foi atrás do seu, parece que já era a hora assim dela se encontrar com o marido dela, parece ser isso, entendeu? Ao contrário de quem fica sozinho, porque assim, o problema é quando ela fica sozinha sem ele, mas depois que ela morre, ela já tá, digamos que ela já tá indo no mesmo lugar que o marido, mas quando os dois se separam, isso quer dizer, eu acho que é mais triste quando separa, né? Não quando vai junto, quando o momento chega para outro se juntar, né? Sei lá, né? Parece que é mais triste quando né? Quando alguém fica separado, né? O que eu tô querendo dizer é como se um fosse feito para ir junto ao mesmo tempo, tipo assim, é melhor do que um ir antes, tipo assim, é mais triste quando um vai antes, é isso que eu tô querendo dizer. É bom quando o amor da pessoa se junta, né, tipo assim, quando é separado pode ser até interessante, só que fica aquele vazio, aquela coisa assim mais melancólico, assim, mais sofrimento, assim, que a pessoa se parou, entendeu? Uma coisa mais assim, sei lá, né? Apesar que, sei lá, né? Não sei. A sua mãe chorou bastante? A sua mãe chorou bastante? Ou ela tava consciente quando...
Ah, não tá, estava tá. inconsciente, não estava inconsciente, não chorou quase nada, ela não ficou quase no Ah, velório. não tomou remédio? E ela falou, e a minha mãe falou em casa, ela falou assim, eles falam, os médicos lá no hospital, eles falam que ele morreu. Mas ele não morreu não, daqui uns dias ele está de volta. Quem? Minha mãe falou do meu pai. Eles falam que ele morreu, mas daqui uns dias, ele fala que ele morreu assim, fica falando que morreu. Mas daqui uns dias ele está lá de volta aí. Ela achou que está no hospital ainda, que não tinha morrido. Só que tem uma coisa, quando ela chegou no velório, eles não mostraram quase ele morto, sabia? Ela ficou olhando, tem que ter mostrado a ele morto. Mas não mostrou. Não mostrou, né? Daí a pouco foi embora. Oi, Branca de Neve. Oi, tudo bem? Minha linda donzela. Ah, da cor de cristal. Cachorrinho Chapolin. Cachorrinho Chapolin vermelho. Rapunzel. Babaela Cinderela. Oh, a pequena sereia. Nossa, maravilhosa. Nossa, gente. Ai, nossa. Ai, sim, sabe. Oh, 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 oh. Mãe, quem você acha que chorou mais? Ela ou a irmã dela? O que? Falar, só daqui meia hora eu te ligo, ó. Daí a pouco eu sair, você ficar... Mas eu falei agora pra ela. Ela não para mais de falar. Você acha que ela é mais apegada à mãe do que a irmã, né? Não, a irmã. A irmã é? É, a irmã. Ixi. É a mais apegada ao pai. Ela não pega ninguém. É pegada no travequinho. Travecão dela. Ai. Ai, Branca de Neve. Minha donzela de estrelinha de bonequinho de cristal. Tem que levar as coisas. Minha bonequinha. Ele já falou que não gosta, que quer até lá. Já por isso que eu arrumei tudo.
Bom, falando sobre assim, sobre a minha ansiedade, eu diria o seguinte: sobre a minha ansiedade, eu não sei, sabe? Tipo assim, sobre a minha ansiedade, aconteceu várias coisas, assim, por exemplo, hum, por exemplo, é, por exemplo, deixa eu ver, que é psicológico, por exemplo, a cachorra apática, às vezes você sente alguma coisa assim. Agora, quando você se sente mais triste, você sente mais o efeito do remédio quando fica mais triste. Quando você sente uma coisa muito trágica, você sente vontade de chorar mais. E quando você não chora, você sente uma tristeza que parece que está sentindo mais forte o efeito do remédio. Mas também é psicológico, porque tem momentos que você fica normal e chega a parecer que é normal, mas você não tá normal. Na verdade. É igual, por exemplo, no ano passado, em março, eu senti a ansiedade quando fui com a dentista na bairro da Bela Vista. Em setembro, uma pessoa que morava um pouco mais pra lá, um pouco mais pra baixo, lá, que também na Bela Vista, um pouquinho descendo, um pouco mais outra rua lá perto, uma rua bem próxima, um pouco mais pra baixo. Depois da praça, que lá embaixo tem uma praça, depois da praça, um pouco mais embaixo, depois da praça. Que em 2005 eu já tinha entrado naquele apartamento lá, assim, algumas vezes. Que até a mãe desse punk que morreu lá em Pindamonhangaba, que a mãe dele emprestou um livro que chamava Complexo do Édipo, que fala de psicologia e também acabava citando a mitologia, né, a mitologia antiga da Grécia, e grego-romana ou greco e romana. E Complexo do Édipo, esse livro a mãe dele me emprestou. E depois eu devolvi pra ela, assim. Eu morava na rua Pão de Guape. E a ansiedade tipo, psicológica, porque... Por quê? Porque eu senti essa ansiedade em março do ano passado. Mas em setembro do ano passado, que ele, um pouco antes de ele ir para Pindamonhangaba e bater a cabeça na pedra em uma cachoeira de Pindamonhangaba, ele estava com os amigos e os parentes da família. E nessa pedra, nessa cachoeira em Pindamonhangaba, ele tinha viajado para passear lá em setembro, mas um pouco antes, né? Eu tinha visto ele em setembro do ano passado, um pouco antes dele viajar para essa cidade. Que eu até tirei fotos, ou seja, eu ainda não publiquei essas fotos, mas eu tenho essas fotos, eu vou publicar essas fotos. Que tem no meu, eu coloquei no meu pendrive essas fotos, não publiquei no Facebook, mas foi no dia, eu acho que 9 de setembro do ano passado, que foi a última vez que eu vi ele. Um pouco depois, quer ver, depois de uns 4, 5 dias que aconteceu essa tragédia em Pindamonhangaba.
uns 4, 5 dias depois. Ou seja, lá pro dia 14, mais ou menos, assim. E pelo que eu vi, pelo menos o que eu li, assim, a matéria de notícia que eu vi na internet. Mas pensando bem assim, esse dia 9 de setembro que eu vi ele foi correndo lá, sem camiseta, correndo, acho que tá de short, Ele é alto, moreno, assim, cabelo escuro, assim, tava correndo, assim. Eu acho que, não sei se ele tava sem camiseta, mas eu sei que parece que ele tava de short. Apesar que ele usa bastante calça várias vezes, quando ele vai pra uma balada. Às vezes ele vai de calça, muitas vezes ele usa bastante calça, assim. Na casa dele também você vê bastante ele de calça. Mas parece que ele tava lá de short, correndo no parque de animação. Em 9 de setembro eu tirei foto lá, eu vou publicar. Só que quando eu tirei foto parece que já tinha corrido lá, eu acho que já tinha ido para outro lugar lá. Mas é engraçado que às vezes é uma coisa psicológica, não significa que você sempre vai ter a mesma a mesma maneira de pensar toda vez que você sente alguma ansiedade. Não significa que sempre vai ter a mesma reação, o mesmo pensamento, por exemplo. Entendeu? Mas fica que sempre vai ser a mesma maneira, entendeu? Por exemplo, eu vi no Parque Animação em 9 de setembro ano passado. E lá pro dia 14 de setembro Itapena andava e aconteceu esse fatal esse, esse fatal encontro com essa pedra que bateu na cachoeira lá, esse fatal caimento da cabeça na pedra. E tipo assim, então, cada momento é um jeito que você sente um efeito. Por exemplo, eu tenho aqui no meu diário, por exemplo, aqui ó. No meu diário aqui, por exemplo. Que a gente às vezes não reage, às vezes a gente pensa que tá normal, mas a gente às vezes acaba não reagindo, a gente acaba pensando de outra maneira. E às vezes parece que a gente tá normal, mas a gente tá pensando apenas de outra maneira, mas não fica que a gente não tá sentindo algum medo, alguma ansiedade, algum perigo, mas a gente acaba pensando de outra maneira, que parece que tá normal, mas a gente tá pensando de outra maneira, entendeu? Mas parece que a gente tá normal, mas às vezes a gente tá pensando muita coisa que às vezes é bem. É bem assim. Mas é bem triste, né? Assim. Por exemplo, essa reação aqui, ó, uma vez estava assistindo filme no YouTube. Por exemplo, deixa eu ver aqui, cadê? Não, esse aqui é essa aqui mesmo. Essa aqui. É que lá em dezembro de 2022 eu assisti mais de 100 filmes. Assistindo a maioria no Pluto TV, que é um site Pro TV, que tem vários tipos de filme, terror, comédia, ação e clássicos. E eu assisti um filme, e tem filmes também nacionais, assisti bastante nesse ano de 2022. O que mais assisti foi filme nacional, mas nem todos os filmes eu assisti nesse site Pro TV, alguns filmes eu assisti no YouTube, inclusive alguns filmes do Mazzaropi também assisti no YouTube. Nem todos eu assisti no YouTube, mas teve uns filmes do Mazzaropi que eu assisti no YouTube. E eu assisti um filme de vampiro
que eu vi por TV, mas depois eu acabei vendo mais no YouTube. Eu pensei em procurar no YouTube pra assistir melhor o filme. Pra assistir desde o começo o filme. E assistir melhor, talvez assim pra observar melhor, pra pausar o vídeo. Porque no TV, às vezes tem como pausar também, mas tem que fazer que no YouTube, você pegar, buscar o filme lá, que também tem como, que eu já fiz isso. Porque resenha é aquele filme Vídeos Suicidas que eu assisti, eu acho que foi esse Vídeo Suicida, eu acho que eu assisti no ano passado ou no ano retrasado. Foi depois desse ano, 22. E eu pausei, consegui pausar, tá? Mas no YouTube eu lembro que eu gostava de pausar no YouTube. E tinha no YouTube. Eu gostava de pausar pra assistir bem, né? Pra pausar pra ver bem o que tá acontecendo, o que tá falando. Que se quiser voltar, caso não entendeu direito ou não viu a cena do filme. Mas então, aí tá assistindo esse filme aqui, ó, quer ver? Em dezembro de 22, que eu assisti mais de 100 filmes. Alguns no YouTube e a maioria foi no Pro TV, mais de 100 filmes. Anjos da Noite. Anjos da Noite, o primeiro filme Underworld. Anjos da Noite, né, que tem Anjos da Noite 2, mas esse é o Anjos da Noite o primeiro. E em dezembro, aqui tá dizendo que é 28 de dezembro de 22. Eu sei que eu já tinha assistido antes no Pro TV, mas depois eu tentei assistir inteiro mesmo. E foi no YouTube. E eu fiquei tentando, depois eu pausei, mas depois eu voltei a assistir e acabei assistindo inteiro. Eu lembro que depois que eu assisti bastante o filme, que foi mais ou menos esse dia 28 de dezembro de 22, mais ou menos esse dia, quarta-feira, minha barriga roncou ao ouvir falar no filme. Que na hora que tem os vampiros lá, que tem a mulher, né, e tem toda aquela ação de um se defender contra o outro, um enfrentar o inimigo. E na hora que o filme falou, tentou salvar ela e só acabou roncando essa parte, tentou salvar ela. E nessa época já aconteceu algumas coisas, assim, de pessoas que às vezes aconteceu algumas coisas, assim, tipo, tipo, essa pessoa que minha mãe trabalhava, às vezes, alugando o quarto, a pensão, naquela época já tinha entregado a pensão, tinha inquilinos que moravam lá, mas acontece que não era mais inquilino da minha mãe, só que a gente conhecia a pessoa, tinha pessoa que conversava com ela, tinha pessoa lá que às vezes é amiga também, que tinha problema, tinha pessoa lá que às vezes tomava remédio, mas é amiga da outra, que a outra conversava bem mais, mas é amiga da outra. E às vezes ela pode ficar triste justamente porque é muito amiga da outra. E tinha acontecido outras coisas também, sempre acontece alguma coisa, sabe? Sempre acontece alguma coisa, sempre assim, se tiver notícia, tal pessoa sofreu algum acidente, sempre você vê isso na televisão, ou assim, todo ano você recebe uma notícia que alguém sente alguma tristeza ou alguém sofreu algum acidente, você vê isso direto na televisão e às vezes também acontece fora da televisão também. E é isso, então é uma coisa muito psicológica, às vezes parece que tá normal, mas nem sempre você tá normal. E eu lembro quando aconteceu algumas coisas, tipo, outra minha mãe falou assim, tal pessoa, depois também foi embora, e quando eu fui no correio ver a pessoa lá perto, na pandemia, a pessoa estava viva, e eu vi também a pessoa em outro lugar,
Não só lá perto do correio, mas perto de outro lugar. Ou de algum lugar que tá comprando alguma coisa. E ela tava viva ainda, tava triste, viva. E minha mãe falou assim, ela também morreu um pouco depois que a outra, que é a muito amiga, morreu. E tipo assim, eu lembro que depois que falou isso, no mesmo dia que eu saí pra rua assim, eu senti uma grande. O efeito do remédio me sentiu muito triste. Eu falei, por que eu tô sentindo tão triste assim? Porque por dentro não tô tão triste assim, mas por fora, assim, a reação do remédio começa a dar um efeito de tristeza. Nossa, meus olhos estão meio brilhando.